a refletir sobre a vida, buscar o autoconhecimento para ser um ser humano melhor para você e para o mundo. Olá, Lilian Winkler, terapeuta, e ela vai explicar pra gente hoje tudo sobre esse mundo da terapia. Tudo bem? Olá, Fábio. Tudo bem com você? Fale-me mais sobre a sua vida. Conte-me mais sobre você. Ela tá fazendo pegadinha comigo, eu estava com medo de conversar com ela, porque ela já fica analisando a gente o tempo inteiro. Lilian, vamos lá. Depois você faz as suas perguntas para mim. Tá bom. Como que surgiu a Lilian terapeuta? Como é que chegou nessa evolução até hoje? Então, não tinha pretensão nenhuma no caminho da terapia. Mas foi através em fazer terapia, em receber a terapia, que eu comecei a me tornar uma pessoa melhor e comecei a estudar um pouco mais, porque até na terapia eu fui uma pessoa muito difícil. Extremamente difícil. Você era difícil para a terapeuta? Para a terapeuta. Então ela me falava A e eu rebatia. E aí eu precisei estudar um pouco mais para eu aceitar o que ela estava tentando me explicar a respeito do autoconhecimento. Uhum. Então eu sou aquela pessoa que levanta a bandeira, que fala muito sobre o autoconhecimento, porque eu passei por isso. Eu era aquela pessoa que não se conhecia e que vivia aos olhos dos outros, para agradar os outros. Uhum. Então a minha caminhada foi bastante difícil. Passei por grandes desafios e ainda estou no processo do autoconhecimento, né? A gente nunca para de se autoconhecer. Então essa caminhada, ela é bastante difícil. E às vezes a gente romantiza, né? E o autoconhecimento, eu me conheço. Mas só que quando você identifica uma trava na sua vida, para conseguir abrir essa porta, não é com chave, é arrombando. E essa é a nossa maior dificuldade. Nossa, quantas palavras que você me falou agora que a gente precisa destrinchar. Mas quando você falou que você era uma pessoa difícil na própria terapia, mas o que era esse ser difícil, Lilian? Era ser cética, não acreditar? Ou né? Por que batia de frente? O que você descobriu sobre isso? Exatamente. Eu vinha dentro de uma caixinha, fechada dentro dos meus pensamentos, das minhas crenças, dos meus valores, e aquilo me amarrou, me prendeu. Aí quando eu fui para a terapia, foi exatamente para desamarrar essas cordinhas que me prendiam. Mas quando ela me dava a oportunidade de eu cortar a corda sem precisar soltar, não, mas veja bem, olha só, mas eu acho que não é por aí, porque aconteceu isso. E toda a nossa história de vida, ela tem uma trajetória. E essa trajetória, seja ela positiva ou negativa, ela faz parte da tua vida. Só que se chega lá na frente, você construiu aquele muro para se proteger, e agora você quer ir adiante, como que você vai? Precisa quebrar? Não precisa. Então era essa quebra que eu não queria fazer. Porque o desperdício de tempo que eu levei para construir o muro, como que agora eu vou derrubar esse muro? Sim. Aí vinham as crenças limitantes sobre valor financeiro, Fábio. Sobre o valor de tempo, sobre a empregabilidade do que eu fiz, de todo o conhecimento que eu tinha adquirido ali. Então, essa caixinha em que eu sobrevivi, que eu me fechei ali dentro, foi por 12 anos, foi dentro do evangelismo. Então, a religião me prendeu demais. Uhum. E quando eu percebi que aquilo não estava me levando a nada, eu disse, quero sair dessa caixinha. E aí veio o medo do outro, do julgamento. Uhum. Então, é uma outra amarra. Então, quando a minha terapeuta dizia, Lilian, que bom que você saiu da caixinha, eu voltava para a caixa com medo do julgamento. Uhum. Então, essa foi a minha maior dificuldade. Em me desprender de pessoas que me julgavam e que me puxavam para trás e olhar para os meus benefícios, olhar para aquilo quem eu sou, não através do olhar do outro. Uhum. Fábio, para te ter noção, no meu processo de autoconhecimento, quando eu fui fazer o meu Eneagrama, eu fiz 3 vezes. O Eneagrama, para quem não sabe, é um eneatipo, é uma das tuas personalidades. Uhum. São 9 instintos. E dentro do Eneagrama,
não vou abrir muito sobre o Enneagrama, porque é uma tarefa, ele é um trabalho, eu não quero diminuir a proporção do que ele é. Ele é magnífico, mas ele nos ajuda a nos conhecer. Tá. Ele leva nós para o nosso lado positivo e o nosso lado negativo. São testes que são feitos ou não? Isso, através de testes. Várias perguntas, muitas perguntas. Tá. E dentro dessas perguntas, eu levei o meu questionário para casa e a terapeuta disse, é você que tem que responder. Eu perguntava para o meu marido, qual que é a minha cor favorita? O que a gente gosta de comer? Nem isso eu sabia, Fábio. Então, e a gente é muito assim, né? Muito, porque a gente quer agradar o outro, né? Verdade, olha só. Eu não quero fazer só pra mim. Eu quero fazer pra todo mundo. E não é pro mal. Não. Né? Imagina. E aí eu fui descobrindo, na minha infância, minha mãe e meu pai sempre trabalharam muito, e eu fui aquela comportadinha que não dava muito trabalho. Então, os meus problemas era eu sempre fui difícil de aprendizagem. Então, eu era aquela aluna péssima na sala de aula. Sempre precisava estudar mais em casa. Péssima de... nota. De nota, não de comportamento. Não, de nota. Sim. Então, o meu conflito em casa era porque eu não tirava notas boas. Não que eu não tinha um bom comportamento. Comportamental, eu só saí de casa sozinha, Fábio, para brincar na rua com 10 anos. Na minha rua, as crianças saíam com 6 para brincar. E eu era tímida. Então, quando a minha mãe ia na casa das vizinhas, eu ia junto com ela. Então, eu ficava lá, mãe, tá na hora. E a mais obediente, né? A mais obediente. Então, e não criava conflito com os amigos, não criava conflito. Mas, ao mesmo tempo em que eu não dava trabalho em casa para os meus pais, eu também me fechei. Me fechei para os meus desejos, aquilo que era importante para mim. E acabei esquecendo e dando mais importância para aquilo que é mais valoroso para o outro. E durante todo esse processo, eu só fui despertar para isso aos 40 anos. E foi nessa terapia? Ou foi depois quando você começou a estudar? Processo terapêutico. Então, processo terapêutico, eu estou em terapia há 14 anos. Todo o meu processo terapêutico, num determinado momento, amigos, né, viram a minha mudança de comportamento e começavam a buscar conselhos. Lilian, o que tu faria? Aí um amigo meu disse, Lilian, eu não quero mais ir na cafeteria para conversar sobre isso, eu quero que você me atenda. Sim, já devia estar com vergonha, né? Tipo, eu tô tirando todo o tempo dela. Exatamente, e ele queria um atendimento. Só que amigo, a gente não... É antiético você atender amigos, né? Então, eu abri uma exceção para ele, porque eu conhecia muito a história dele, a gente tinha uma afinidade muito grande, e ele é ainda até hoje amigo, e é também meu cliente, um grande desafiador, porque é ele que me bota contra a parede. Muitas vezes é ele que me desafia a crescer mais na minha profissão, porque eu vou chegando até o meu limite, né? Quando ele vem me trazer um problema e eu não sei, vai atrás, eu não vou procurar outro. É você que vai me ajudar, vamos lá. Então, ele é um grande incentivador. Fora ele, tem também o meu marido, que é um grande estudioso. Então, ele estuda de um lado da mesa, eu estudo do outro. Então, todo final de semana. Então, o meu desenvolvimento na minha área veio através de um trauma. Eu tive um medo muito grande, que também é um medo do meu marido. E eu só despertei para a profissão depois que eu entrei no meu caminho do autoconhecimento. Pessoas viram as minhas mudanças e me buscaram para ajudá-los. Então, aí eu despertei para ser uma terapeuta alternativa. E para ser essa terapeuta alternativa, eu busquei vários cursos. E dentro desses cursos, alguns eu não me identifiquei. E outros eu segui carreira. Um deles é a psicanálise, que eu sou apaixonada pelo inconsciente. Então, quando você fala que a gente fica analisando, é um fato isso. De fato, a gente fica olhando... É natural para quem estuda isso, né? Isso, é natural, muito natural. Ouvir conversas e você já saber o caminho que aquilo vai dar... E a pessoa tá falando ali e você pensa, puxa, eu acho que isso aí vai ser muito bom, mas tem que olhar para isso aqui também, que vai dar um probleminha ali. Então, parece que uma coisa leva... O inconsciente é maravilhoso. Sou apaixonada pelo inconsciente.
Mas muitas coisas que travam o nosso inconsciente para ele vir para o nosso consciente vêm dos nossos antepassados. Olha só. Que aí me levou para a constelação sistêmica. Uhum. Então, a minha área de atuação hoje é terapeuta alternativa dentro dessas duas áreas. Uhum. A visão sistêmica como filosofia de vida, a mudança do comportamento do ser humano inserido dentro dessa visão, dentro dessa filosofia, e a mudança da nossa sociedade através da psicanálise. Que são as tuas... Foi o que te chamou mais atenção, mas tem vários cursos aí Vários, também, né? Nossa, tem muitos cursos. Tem dentro da psicanálise a neurociências, que é hoje o que nos comprova muito daquilo que Freud não conseguia trazer para a área científica. Hoje nós temos a neurociência que consegue abordar isso com mais certeza, porque na minha época, Fábio, eu tinha muito medo do que a terapeuta falava. Será que é verdade? E se não for? Outra, a gente vem do conhecimento da saúde. O meu marido, a gente tá junto há 30 anos, então sempre estudando junto com ele ali, né? Mas então, você tá dizendo no sentido de dar choque mesmo? De dar choque de conhecimento, de acreditar. Então, tá lá no inconsciente, tá manifestando pro meu consciente. O meu comportamento, eu não tô sabendo lidar com ele. Jung fala, né? Enquanto você não conhecer o teu inconsciente, você vai viver a sua vida e muitos problemas vão acontecer e você vai chamar isso de destino. E não é destino. É um ciclo repetitivo que está na sua vida e você não parou para avaliar. Você nem percebeu, nem veio para o teu consciente que você está fazendo isso, porque começou lá na infância, aconteceu de novo na adolescência, está se repetindo na fase adulta, mas em outros momentos da tua vida, pode acontecer no financeiro, pode acontecer no relacionamento. Juntar essas peças é você estar no seu momento presente. Quem que tá no momento presente hoje, Fábio? Com as telas Nunca, que a gente fica ali, ó, com o WhatsApp, com um monte de mensagem que te tira do teu conceito presente, te leva sempre para o momento futuro, ou revivendo lembranças do passado. Hoje é muito difícil a gente estar presente. Verdade. Por conta da tela. Quando você fala dos antepassados, né? Isso a mim é fascinante. E como eu não estudo, eu sempre gosto de perguntar e ter contato com as pessoas. Como que funciona isso? O que a gente precisa saber? O que a gente, né? Como que você atende com isso, né? Como que você ajuda as pessoas usando, né, essas informações dos antepassados? Como que funciona? Aconteceu. E eu preciso respeitar a história deles. Eu não posso mudar o que aconteceu. Eu não posso mudar nem o cardápio do almoço que eu ingeri hoje. Eu não posso perguntar a pergunta que eu te fiz. Exatamente. O que dirá nós mudar, Fábio, o que aconteceu no passado? Então, dentro dos atendimentos eu percebo que as pessoas falam assim, e se meu pai tivesse feito diferente? Se minha mãe não tivesse escolhido? Gente, é muito e se. Aconteceu, ponto. E agora? Aconteceu, foram eles que fizeram, aconteceu aquilo no passado, o que cabe a mim fazer? Olhar para aquilo com muito respeito e dizer, que bom que foi vocês e não fui eu. Deixo isso para vocês e fico somente com o que é meu. E deu, vida que segue. Mas a gente fica se remoendo da história do passado. Eu tenho isso muito familiar. Se tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa vida que eu estou hoje. Tá, mas você teve 50 anos para mudar. Por que você não fez nada nesses 50 anos? A responsabilidade é sua, não é do teu antepassado. Sim. O teu momento de escolha é hoje. Então a gente olha para trás com tudo isso, para tudo isso, e respeita a história de vida deles. Se a gente for olhar para a nossa história de vida hoje, eu vou olhar, meus filhos vão olhar para a minha história de vida, eles vão ter um monte de queixas a meu respeito, que eu fui falha, que eu deixei de dar atenção, que eu deveria ter feito e não fiz, estava ao meu alcance, eu não quis fazer. Eles vão ter muitas queixas, assim como nós também temos. Mas a minha resposta para ele é, filho, eu fiz o que estava no meu alcance. Aquele dia que você pediu para mim brincar foi o dia que eu mais trabalhei, foi o dia mais estressante da minha vida.
Eu só queria chegar em casa e tomar o meu banho, comer e dormir. Era só isso que eu queria. E você queria que eu sentasse no chão com você brincar. Eu não tinha condições. Ou eu brigava com você o tempo todo, ou eu ia pro quarto ficar quietinha lá. E tem as duas pontas nisso, né? Tem o filho, no caso, nós, né, como filhos, ou os nossos filhos que fazem essa cobrança, né, e que tem o olhar dele, e tem o nosso olhar de culpa também, né? Nesse caso, como você citou o exemplo, não, foi, é o que eu pude, mas a maioria das pessoas se culpa também. Se culpam, é porque eu tô analisada, né, Fábio? Eu tô curada aqui, né, o meu ponto de vista hoje é esse, mas eu no passado, eu vivia a culpa dos meus antepassados. Então, se a minha avó, por exemplo, tinha uma doença, eu me culpava do porquê é que a minha avó teve aquela doença, coitadinha dela. E se fosse em outro momento? Então, eu ia para a dor da pessoa e pegava a dor dela para mim. Eu fiz muito disso na minha vida, na minha infância. Então, hoje, quando eu falo dos antepassados, a gente respeitar a história deles, também é dizer, vocês fizeram o que vocês podiam. Olha a história vou pegar a história da avó do meu marido. 15 filhos. E morreu com 47 anos. A maior parte da vida estando grávida e amamentando, provavelmente. E cuidando dos filhos. Como que esses filhos cresceram? Sentar, conversar com eles é choro da história difícil da infância que foi. Do quanto a educação para eles foi tortuosa. Hoje para nós não. Mas naquela época, sim, né? Naquela época era muito rígida a educação. E para as mulheres? O quanto as mulheres eram afugentadas, quanto elas eram proibidas. E hoje elas buscam esse reconhecimento. A dor está lá, naquela mulher, naquelas mulheres. Para aquelas mulheres. Hoje nós aqui representamos aquelas mulheres lá. Então o meu sucesso, Fábio, eu acordo de manhã e para mim trabalhar a minha espiritualidade é isso, é acordar de manhã, agradecer pela oportunidade de ter mais um dia de vida e agradecer as minhas antepassadas por todo o trabalho que elas tiveram, porque hoje eu tenho lençol térmico, ar-condicionado, chuveiro quente, roupa que me aquece, que me protege. A gente tem carro, a gente tem estradas. Estamos aqui com reformas nas estradas, tudo para nosso conforto. Eles viviam do quê? Como que era a história de vida deles? Então hoje o meu sucesso é o sucesso delas também. Porque se naquela época tinha comida na mesa para eles comerem, é porque elas também plantavam e elas produziam e elas se esforçavam para aquilo. E era aquela bonança, era aquela mesa farta. E para eles, riqueza naquela época era isso. Hoje, para nós, conforto é riqueza. Então, se hoje eu tenho conforto, eu sou muito rica. Se naquela época eles tinham uma mesa farta, eles eram muito ricos. Nós viemos de uma família muito rica. Então, hoje a gente olhar para trás com esse olhar que a história foi difícil, mas cada um fez o que foi possível, é o suficiente para nós. O nosso futuro se torna mais leve. Eu consigo estar presente e eu consigo ter força para os meus desafios do hoje. Lilian, como que entra o perdão nisso, né? Porque quando a gente ouve falar de terapia, de constelação familiar, existem algumas críticas, né? E aí eu fico muito na dúvida, assim, porque eu acredito muito, né? Mas, por exemplo, houve um caso de violência, né? Minha mãe foi violentada e eu fui gerada de uma violência. Vou perdoar e aí a violência fica por ali? Como é que você trata isso? Como é que você trabalha isso? Então, perdão é complicado de falar sobre o perdão, porque ele é um tema muito individual. A dor, você está sentindo uma dor. Quando você quer curar essa dor, quando você está sentindo uma dor de cabeça e você quer melhorar essa dor de cabeça, ou você toma um chá e vai para o quarto descansar no escuro e esperar melhorar, ou você toma um medicamento que vai passar a dor de cabeça. Você precisa fazer algo para passar. O perdão, você precisa fazer algo para passar. Liberar. Dizer sim para aquilo. Não adianta ficar se remoendo. O teu exemplo. Fui abusada. Sofri um abuso.
quem cometeu o abuso foi o abusador. A culpa, a responsabilidade é dele. Você foi só uma vítima. Então você não precisa assumir uma culpa que não é tua. Você não precisa se responsabilizar pelo ato do outro. Você não precisa se responsabilizar porque você é uma mulher bonita e inteligente. A culpa é do outro. Quem vai se resolver? E eu digo assim, ó, que eu não quero estar no coro dessas pessoas a hora que o Criador botar a mão neles. Porque quem conhece um pouquinho do livro histórico chamado Bíblia, não vamos falar sobre religião, Bíblia, mas sobre o livro histórico que ele traz, o que ele fez com Sodoma e Gomorra, ele destruiu. Se não bastasse, ele destruiu também o planeta Terra com Noé. O que ele pode fazer com essas pessoas, eu não quero estar aqui para saber e não quero ser testemunha. Mas algo muito sério quando se bota a mão na vida que ele criou. Então, sem julgamentos para quem comete o erro, mas para aquele que recebeu, que é vítima, aquele que foi fragilizado, o quanto antes você tomar o remedinho e liberar, melhor vai ser para você. E aí o perdão é de cada um. Do jeito que vai ser com palavras, é mais ou menos isso que você está querendo dizer, assim. Do jeito que eu vou liberar. Interno, é teu. A pessoa fez isso comigo, azar é dela. Problema é dela. Mas o que acontece, Fábio? As pessoas, elas se vitimizam com o que aconteceu. Então, ali, por trás tem uma dor da vítima também, que precisa ser encontrada essa dor. Por que ela está se vitimizando tanto? Também tem que saber a história dela, o porquê que né, tudo isso está acontecendo, por que ela não quer liberar o perdão, se for o caso dela não liberar perdão, né? Mas o perdão, para a pessoa que não para a pessoa que não quer liberar perdão, que não quer perdoar o outro, ele está se contaminando, ele está se envenenando. Simples assim. Lilian, mudou muito, né? Desde as nossas famílias, né? As famílias numerosas, não dava conta de cuidar dos filhos, não dava conta de conversar com os filhos, como a gente pode fazer isso hoje. Mas o que você pensa que, né? Porque seria mais fácil atualmente com as famílias menores, a gente dar mais atenção para os filhos, as famílias conversarem mais. Mas não tendo autoconhecimento não adianta de nada, é mais ou menos isso? Eu acho que valores, Fábio. A gente precisa ter valores. Quando você fala em família, enquanto você é homem e mulher, você tem os teus valores, o teu marido tem os dele, vocês se unem, você atrai o teu valor, ele traz o deles, você se constitui ali um casal. E vocês podem ser um casal para o resto da vida. A partir do momento em que tem um filho, aquilo se torna uma família. E quando se tem uma família, existe uma responsabilidade com aquele ser que está em evolução. Ele vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V das minhas atitudes. Então, se eu não me melhorar, se eu não me performar, o meu filho vai ser a minha cópia. Então, pais, quando vêm para o consultório e dizem, eu não aguento mais o meu filho, eu não sei mais o que fazer com ele, eu digo, vamos fazer terapia? Que horas que eu posso marcar o horário para ele? Não, vamos começar com você? Vamos conversar com você, depois o seu marido e depois o indivíduo em questão. Porque você está querendo terceirizar a maternidade. E aí você quer que eu eduque o seu filho, mas eu não conheço os teus valores. Preciso saber os teus valores. O que é importante para você como mulher? O que é importante para você como família? O que você vai ensinar para o teu filho? Então, falando sobre autoconhecimento, o que você acha que eu ensinei para os meus filhos? Eu que só fui me descobrir aos 40 anos. O que você acha que eu passei de valor para eles? Então, hoje, eu estou reconstituindo tudo isso. Eu estou correndo atrás do meu prejuízo. Já sou vó, Fábio. Então, eu preciso levar o meu conhecimento para a minha família e estruturar eles também. Porque eu vim de uma família desestruturada. Nós éramos uma família desestruturada, mas agora não. Agora eu preciso fazer o diferente. Mas quando a gente fala desestruturado, e tudo que tu vem falando desde o começo, né? Você falou até do que você foi contra a própria religião, digamos assim. Nada disso é ruim. Não. De todo ruim. Não. É só que pra ti não tava bom. Não. Né? Tava me enjaulando. Quando a gente fala uma família desestruturada, não era nada de ruim.
Só não tinha um preparo que a gente pode ter, é mais ou menos isso? Depende. Um pai alcoólatra. Que é no teu caso que você tá falando. Meu caso, né? Tá. Então, um pai alcoólatra, desempregado, a minha mãe semi-analfabeta sustentando uma família, então eu não tinha estrutura familiar. Entendi. Aí a gente precisou se virar com o que tinha, com o conhecimento que tinha, e aí a vida foi se desenvolvendo, os filhos foram vindo, e a gente foi trancos e barrancos, Sim. caindo e levantando, a vida foi se formando. A minha desestruturação vem do que eu trago de valor da minha família e vou empregar na minha casa. Como que vai ser os meus valores? Então, se eu tinha um pai alcoólatra em casa, qual era o meu exemplo? Eu não era responsável, Fábio. Eu não tinha hora para acordar, eu não tinha compromisso com os meninos de levar para a escola. Mas fora isso, eu era irresponsável. Não sentava com os meninos para fazer os temas, era eu que fazia os temas para eles. Hoje eles têm dificuldade na escola, na faculdade. A responsabilidade é minha. Não posso falar que a responsabilidade é deles. Sim. Só que quando eu tive dificuldade, eu tive que aprender aos trancos e barrancos também. Eu tive que levar tapa na cara para aprender. Então, para eu não bater nos meus filhos, eu não ensinei. Simples assim. Sim. Eu me absti das minhas responsabilidades. Mas isso só vem com autoconhecimento, porque mesmo você falando da sua realidade, e existem outras realidades, né, e que por mais que não tenham doenças como é o alcoolismo, né, ou a falta de estudo, que era o caso da sua mãe, se não tem o autoconhecimento, mesmo pessoas com melhor emprego, com a melhor condição social, também não, se não tem autoconhecimento, também não adianta de nada, né? Não. E o autoconhecimento, o que é? O que eu sei sobre mim e o que é que eu expresso isso para o outro. Porque, Fábio, você só conhece em mim aquilo que eu quero que você saiba. Tem coisas que eu escondo até de mim. Que de vez em quando acontece e eu digo, nossa, será que fui eu que fiz isso? Será que fui eu que... Tem coisas assim que na minha vida, quando eu mando um podcast para cliente também, uns áudios de 20 minutos, sabe? Quando eu vou ouvir aquilo de novo, para ver se não tem uma incoerência antes de eu mandar para o cliente, eu digo, nossa, mas fui eu que falei isso mesmo. Da onde será que foi que eu tirei isso? Então é muito autoconhecimento, é muita leitura. E uma coisa vai se conectando à outra. E quando a gente fala de autoconhecimento, isso não quer dizer que eu preciso saber sobre mim tudo o tempo todo. Então eu fiz enneagrama, eu fiz numerologia, astrologia, qual que é o outro que eu uso sempre? Os que eu uso com mais frequência, esses 3, mais frequência eu digo semanalmente, tá? Eu vou revisitar eles, principalmente a astrologia, eu vou revisitar para ver... Para ti? Para mim. Para ver o que é que está acontecendo. Por exemplo, eu tenho uma reunião daqui 2 semanas. Como é que eu vou estar daqui 2 semanas? Porque eu sou água. Água, ela é volátil. Ela tá aqui ela fica parada. Se ninguém vir secar, vai ficar ali parada. Ela precisa estar em movimento, mas se ela parou, ela parou. E eu tenho muito disso. Às vezes eu paro, eu fico estagnada. Aí, dependendo de como eu vou estar naquela semana, eu confirmo a reunião, senão não. E isso o autoconhecimento me propôs. Porque eu já testei em marcar, em confirmar, dizer, não, mas eu vou estar bem, eu tomo lá um negocinho, eu vou estar ótima. Não tô. E é muito da natureza, né? Porque tem a ver com o giro dos planetas. Exatamente. Mas eu não acredito nisso. Tá tudo bem você não acreditar. Tá tudo certo. É uma parte de você que você não quer saber sobre si. Tá tudo bem também. Vai chegar uma hora que você vai precisar saber. Quando você estiver alinhada contigo e os teus projetos, os teus planos, os teus sonhos, você quer evitar percalços, você vai querer saber a respeito disso. Então, assim como aconteceu comigo lá atrás, que eu estava dentro da caixinha, um desses problemas era isso, não acreditar na astrologia, não acreditar naquilo que Deus criou para nós. E saber que os nossos antepassados plantavam, justamente, olhavam o horário,
né, se localizavam pelo tempo, pelo sol, pela lua. Os nascimentos, né, com a mudança que vem com a mudança de lua. Exatamente. Tudo muito natural mesmo, né? E aí, nessa tua trajetória, antes que eu me esqueça dessa pergunta, você já pegou algum cliente que era como você? Que não quer acreditar e que não quer seguir? A gente atrai a frequência que você está. E aí? Né? Então, o que você acha que são as minhas pérolas? As minhas pérolas são como eu. E aí, daí vem outra informação do sistema familiar, né? Aquilo que você tem para resolver, para trabalhar, vai aparecer para você trabalhar. E aí, aquela feridinha que você não quer olhar, vem a Fábio como cliente com aquela feridinha. E daí eu pego o meu cristalzinho e digo, eu vou olhar para você. Porque começa a vir a catarse no terapeuta. O coração começa a palpitar e agora eu tô no climatério. Me afastei por um período do meu trabalho, justamente por causa dessas emoções. Preciso estabilizar os meus hormônios para eu ficar bem, para eu não chorar junto com ele. Porque a tua ferida pode ser a minha também. E a tua pergunta pode ser a minha resposta. Então, nós estamos constantemente numa troca. Eu não estou 100% curada e não vou levar 100% a cura para você. A cura quem vai buscar é você. Então, se eu estiver dentro, com o meu olhar para mim, estiver atenta à tua dor, eu trago respostas para as minhas dúvidas também. E aí, isso não pode ser uma transferência, eu não posso usar os meus problemas e transferi-los para você. Eu não posso usar a sua sessão para desabafar os meus problemas. Por isso que o analista precisa estar fazendo análise constantemente, para ele não levar os problemas para o cliente. Mas eu atraio muitas pessoas que ficam embatendo também. E eu dou risada com ele, né? Eu digo, eu passei por isso, eu sei como é que é, tá tudo bem, eu tô aqui, a hora que tu precisar, pode me chamar, eu sei como é que é, eu te entendo. Eu te entendo. E como que você faz para escolher, porque como você tem várias formações, né? Você deve lidar com todas, para dependendo o cliente. E é assim que vai funcionando? Dependendo do cliente, você vai usar todas ou alguma delas? Vai indo do teu feeling, assim? Ou você sempre usa todas? Todos os teus... Não. Eu uso mais a escuta analítica. Essa é o que eu mais ouço. Que eu mais trabalho é com a escuta analítica. Se a gente percorre ali um tempão na análise, por semanas, por meses, e a gente não se desenvolve, aí eu uso uma prática energética. Aí eu faço uma psicoterapia, a gente trabalha com outras ferramentas. Mas na maioria das vezes é a escuta. É a escuta. É a escuta porque eu escuto a história dele e devolvo a história dele através da minha fala e ele consegue entender onde é que está a dor. E é a mesma fala. Só que em outro momento, numa outra, do nada, aleatoriamente. Viu, me conta sobre aquele fato lá que você me disse 3 semanas atrás. E aí a pessoa fica, mas por que ela trouxe essa informação de 3 semanas atrás? Já está resolvido isso. Será que está resolvido? Aí quando ela ouve de novo... Ah, mas tá faltando lá, eu coloquei uma vírgula, agora eu posso colocar o ponto, né? E sai de lá com a informação. E a pessoa não precisa dizer pra mim, ah, era isso. Não precisa. Dá pra ver nos olhos dela a informação se formando. Aquilo tá se desenvolvendo ali. Quando a pessoa sai com dúvida... Ela encontrou a resposta. E na maioria das vezes é assim, então, a sessão. É mais ouvindo. Ouvindo. Porque eu vi esses dias de uma tia minha, né, que já é uma idosa, ela disse, eu não vou fazer terapia porque eu só fico falando. Eu disse, justamente, tia. Né? Porque ela tava falando umas informações pra nós que a gente não precisava nem ser terapeuta pra saber onde tava o problema dela, né? Aí a gente disse, tia, eu falei, tia, só do que tu tá falando aqui eu já sei qual é o teu problema. Tem medo de morrer, né? Ela tem pânico de morrer. Tia natural, tudo, mas aí ela falou isso, eu não vou ficar. Eu falei, mas é assim que tu vai se curar. Você falando, depois você vai se ouvir através da pessoa. É isso, né? Mas eu falo muito também, Fábio. É? Ah, então tem alguns que vão gostar mais de você. Falo. Eu falo bastante também. Quando eu percebo, assim, que a pessoa, ela estagnou, que ela não consegue mais, aí eu vou buscando valores dela.
E vou entregando com outra identidade, né? Com outros conceitos, com outra forma de pensar, com outra forma de você avaliar aquele contexto. Porque a informação pode ter vindo de uma informação negativa, mas o quanto aquela informação negativa traz conhecimento para você não errar de novo. E a pessoa ficou presa àquilo. Então, ressignificar as informações do passado, os problemas do passado, é a minha principal tarefa hoje. É fazer a pessoa voltar lá atrás, identificar o problema, mas você viu o quanto que isso trouxe para você hoje de conhecimento para não voltar a fazer a mesma coisa? Ah, mas foi muito sofrido naquela época. Quanto tempo se passou? E agora você pode fazer diferente. Agora pode ser diferente. E como que é a realização disso, Lila? Fábio, não tem preço no mundo que seja capaz de dizer qual é a realização de você conseguir, no meu caso, né, ter o retorno do cliente. Quando o cliente retorna no próximo mês, na próxima sessão, ele pode vir chorando, ele pode vir rindo, mas o retorno dele, para mim, não tem explicação. É algo que enche o meu coração. Agora que eu precisei me afastar por um curto período, eu percebi o quanto o meu trabalho, que eu achava que era algo assim de hobby, quanto eu achava que isso era um hobby para mim, porque eu escolho os horários que eu vou atender, eu escolho o número de clientes, porque eu também faço a administração da clínica, né? Então eu não sobrecarrego a minha agenda, não consigo sobrecarregar. E também tem assuntos que eu não posso tratar, não posso lidar com aquilo. Então eu escolho os atendimentos. Mesmo essas escolhas que eu sabia que poderiam ficar um tempo sem ser analisados, o quanto o meu trabalho fez falta para elas. E o quanto isso me instigou a buscar mais rápido o meu equilíbrio, meu reequilíbrio hormonal, para eu voltar mais rápido para minha tarefa, para as minhas tarefas. Porque eu estava indo super bem lá na parte administrativa, né? Tava me resolvendo. Mas esse outro trabalho, que é, para mim, ele é fundamental, como eu te falei, nunca quis ser terapeuta. Foi a terapia que me escolheu. Então, eu me entrego para esse canal. Quando eu estou em terapia, eu estou na terapia, eu estou com você. A minha entrega ali é 100%. Eu não olho o telefone, eu não penso em outra coisa, eu estou 100% focada em você. E eu tô quietinha ali ouvindo você falar, aí de repente eu trago uma outra informação. Tu lembra disso ainda? Lembro, claro que eu lembro. Você anota, Lilian? Poucas coisas. Porque eu, não sei, cada um na sua, né? Porque eu penso, meu Deus, eu não posso ser terapeuta, eu não vou lembrar de tudo que a pessoa falar. Mas é bem isso, né? É o foco e a técnica, né? Com certeza, né? É o que ele traz no dia, né? E aí, aquilo que eu falei lá no começo da nossa entrevista, de que é se conhecer para mudar a você e ao mundo, é o que aconteceu contigo. Exatamente. O que aconteceu comigo. Porque naquele momento, Fabi, naquela época, eu tinha grupos de amizades para todos os dias da semana. Então eu não parava em casa. E agora eu não consigo estar em grupos. O meu foco mudou. A minha atenção mudou. Então hoje eu buscava um refúgio, hoje eu me refugio. Então antes eu buscava a atenção do outro, hoje eu busco a solitude. E quando eu estou só, quando eu estou em equilíbrio, eu consigo me sentir bem e eu consigo levar esse bem-estar para os outros, porque é a frequência, né? Se você está bem, você contagia o meio onde você está. E quando eu entrei no climatério, querido do meu marido, quando dizem não se divorciem quando você está no climatério, entrando na menopausa, é fato, tá? Porque coitado desses homens, gente, já passou por isso? Querido do Gil, ninguém merece. Mulher não precisava passar por isso. Já chega o parto.
Não, tudo, né? Não Lilian? carecia. A menstruação lá, né? Não carecia mais isso. Eu tive, assim, uma conversinha lá com o criador, né? Mas, né, enfim, é pra todas as mulheres, então. Pois é. Então, quando eu entrei ali no climatério, Fábio, eu não sabia que era o climatério. Eu achei que era o meu processo de emagrecimento. Fazia parte do processo de emagrecimento. Eu me desconfigurei total. E eu estava no trabalho para emagrecimento. Então, ali também me desequilibrou hormonalmente. Quando a gente voltou, quando a gente caiu a ficha, quando eu voltei a trabalhar com isso, quando a gente olhou para os hormônios, que a gente percebeu que precisava estabilizar, as minhas colegas de trabalho estavam me achando insuportável. Tu imagina eu como eu estava, insuportável. Hoje é uma outra companhia. Hoje é um outro bem-estar. Hoje dá vontade de você estar no meio das pessoas. Naquela época eu não tinha vontade de estar com pessoas. Então isso é o autoconhecimento, você saber que existem momentos que você pode estar com o público e momentos que você precisa estar com você. Essa maturidade de você achar que a mulher não é guerreira. A mulher é um sexo frágil, entendam isso, que a mulher é um sexo frágil. Quem foi feito para ir para a guerra foi o homem, e não a mulher. Então, nós mulheres precisamos entender que nós temos horário para dormir, nós temos horário para acordar, e a gente não trabalha 24 horas por dia. A gente tem uma atenção e a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo? Sim. A gente tem um cuidado, a gente consegue ter um cuidado com o outro e com tudo? Conseguimos. Os homens não têm essa capacidade. Mas a gente não é obrigada a fazer isso o tempo todo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. 31 dias no mês. Não dá, isso é escravidão. Então precisamos, nós mulheres, como autoconhecimento, precisamos nos colocar no nosso lugar de fragilidade e dizer sim e não. Autoconhecimento é aprender a dizer não. É muito difícil, né? E pôr limite. Lilian, pra ti veio tudo com a maturidade também, né? Veio junto, assim. E não sei se é por causa da nossa proximidade de idades também, que eu vejo que a maioria das mulheres vem também de uma forma ou de outra, em menor ou maior grau, né? Como para você foi mais intenso, virou profissão. Você acredita que pessoas mais jovens conseguem já trabalhar esse autoconhecimento e poder se libertar mais cedo do que a gente? Fabi, eu sou a favor de ter autoconhecimento em educação. Na escola. Na escola. Nós precisaríamos ter uma grade de autoconhecimento, onde fala sobre temperamentos, sobre, que eu tinha esquecido antes, né? Você saber o teu temperamento, saber qual que é o teu ENA tipo, o teu tipo do Enneagrama, saber qual que é o teu ascendente, aonde que está a mulher, principalmente onde é que está a sua lua, porque é onde as nossas emoções fluem muito. Você ter essas bases é o mínimo para você se relacionar com o outro. É como tinha educação física, né? Precisava ter uma educação mental. Exatamente, nós precisaríamos ter. Precisaríamos, de fato. Eu sou a favor que a gente comece isso com as crianças. Bom, eu tô fazendo com a minha neta, né? Que maravilha, Estamos né? trabalhando o autoconhecimento com ela. Que maravilha. É um escorpiãozinho, né? Do qual a gente sabe que é um escorpião, então a gente precisa aprender a lidar com ela para você ter bons resultados com ela. Não adianta ficar embatendo porque tu vai perder, é criança, ela vai ganhar. E a gente começou o papo ao contrário. Fala um pouquinho da tua família para nós. É o meu orgulho, né? Família Imagina. É um orgulho. Sou casada há 30 anos, estamos juntos há 30 anos, mas casados há 20, eu e o Fabiano Winkler. Temos 2 filhos, o Lucas, primeiro foi o Samuel que eu perdi, quando eu tinha 19 anos, depois eu tive o Lucas, que hoje tem 23 e me deu uma neta, e tem o Felipe, que tem 21 e é autista. Então o Felipe vai ser o nosso eterno bebê, que tá sempre junto com a gente, é o nosso chaveirinho, se não tá comigo, tá na casa da avó, e eu tenho a avó, minha mãe, né, que é meu braço direito, meu acolhedor, eu corro pra ela sempre quando eu preciso de alguma coisa. Maravilha também, que bênção. Nossa, ter uma rede de apoio é fenomenal. E eu sempre tive a minha mãe, né, como rede de apoio, e a Gabi e o Lucas nos têm como rede de apoio, e eu tenho Gabi é a minha nora. Isso. Gabriele Gruber.
Gruber. Eu não sei nem pronunciar o sobrenome dela porque é alemão. E eles têm uma família, eles não moram junto com a gente, né? Eles têm a casa deles e cresceram. O Lucas saiu de casa porque na nossa casa, Fábio, minha casa, minhas regras. E o Lucas queria ter as regras dele. Eu disse, tudo bem, filho, vai pra tua casa. Cresce, amadurece, tá na hora. Você já é homem, ó, passou do tempo. Vai viver a tua vida. Quer ter a tua vida? Quer ter as tuas regras? Vai viver. Tem que fazer um podcast com a Lilian só pra ela falar do que ela fez com ele, que ela já mandou ele até pra polícia. Já. Esse vai ser um outro papo. É outro papo. Sobre o que você aprendeu sobre como lidar com a família, né? Mas estão aí todos bem, né? Todos bem, tenho muito orgulho do Lucas, tenho muito orgulho do Felipe. O Fabiano, então, meu marido, foi a melhor escolha. Agradeço muito a família dele, a mãe dele, por ter dito sim, quando a gente fala sobre os ancestrais, né? Primeira pessoa, quando eu agradeço, quando é aniversário do meu marido, Dia dos Pais, é para minha sogra. Muito obrigado por ter dito sim, por ter dado a vida a ele, por ter cuidado dele e hoje ele ser o marido que ele é, o pai parceiro que ele é também. Então a gente tá sempre junto como família e eu tenho muita sorte com a minha família, Fábio. Sou muito feliz. A gente tem os nossos arranca-rabo, né? A gente sai de vez em quando, sai uns gritos, umas farpas, mas é tudo para o nosso crescimento. Se não tem briga, é morno. E Deus fala que o morno, ele vai vomitar da boca dele. Então a gente escolhe, ou a gente é quente ou a gente é frio, né? E lá em casa é tudo fogo, né? Lá a gente vai pra porrada. E como que é o nome da netinha? Helena. Helena. Helena tem 1 ano e 8 meses. É a alegria da família, né? E a evolução, né? E a evolução. Uma vovó que já tá, como que você falou? Já tá cuidada, né? Já tá analisada. Já tá analisada. E que vai fazer muito bem, né? E é isso que a gente espera, né? Eu ia te perguntar isso, você não tem mais muito tempo, mas assim, as pessoas para serem pais, para assumirem uma família, que a gente sabe que não acontece, precisariam se conhecer antes, porque nem todo mundo pode ter filhos. Só um pouquinho, se conhecer só um pouquinho, Fábio. Sabe, deveria. O que ele vai abrir mão? Né? Quando eu tive os meus filhos, eles vieram sem permissão. Eu parei de tomar anticoncepcional, não dei permissão, né? Foi ali num risco, os 2 são de setembro, nas férias do marido, na faculdade, 9 meses depois veio ali, ó, né? Então, na brincadeira, nasceu os filhos. Mas, a partir do momento em que descobri a gestação, bora lá, vamos assumir o erro, né? E aí, vida que segue. Agora, eu precisei abrir mão de muitas coisas quando eu soube que ia ser mãe. E o Fabiano também queria abrir mão. Eu disse, não, você vai estudar e vai terminar a faculdade e vai trabalhar. Eu não. Eu vou cuidar porque eu sou a mãe, eu vou cuidar o que eu puder fazer. E o Fabiano se virou do jeito dele, eu me virei do meu. Enfim, estão crescidos aí os 2. Mas a gente precisa abrir mão, sim, quando quer fazer uma família, montar uma família. Não dá pra fazer tudo, né? E a vida só tem sentido quando se forma família. Não quando se é casal. Quando se forma família. A vida tem um outro sentido. E quando você é avó... Ai, meu Deus! A minha mãe que o diga, ela é bisa. Ela é avó 2 vezes. Então, é fenomenal. Vamos fazer outro pra falar só de família. Vamos. Obrigada, Lilian. Que bom, eu sempre aprendo nas conversas com a Lilian. E essa a gente conseguiu... eu tive que me conter aqui para não fazer perguntas mais íntimas e pra gente poder... Que vocês conheçam a Lilian, né, profissional um pouco. Então, mas que venham outras vezes. Muito obrigada. Foi muito bom, Fábio. Muito bom pra mim. Até a próxima. Até a próxima. Que bom. Tchau, gente.